Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que não é a falta de aparência, dinheiro ou sorte que o impede de avançar. É o caos dentro da própria mente, pensamentos em excesso, ansiedade disfarçada de expectativa, medo de errar travestido de cuidado. O estoicismo entra exatamente aí, como uma desintoxicação mental profunda, capaz de devolver clareza emocional, autocontrole e lucidez onde antes só havia ruído. Talvez você já tenha vivido isso. A conversa começa bem, mas sua mente acelera. Você imagina rejeição antes mesmo dela acontecer. Responde rápido demais, pensa demais, se explica demais. Quando percebe, o interesse dela esfria. Não por falta de valor, mas por falta de presença. Homens que não dominam o próprio mundo interno acabam comparados, ignorados ou empurrados para a friend zone, enquanto outros, mais centrados, ocupam o espaço naturalmente. Os estoicos já falavam disso há 2000 anos. Marco Aurélio escrevia que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Epicteto lembrava que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos deles. No amor, isso é brutalmente atual. Quem não pratica desintoxicação mental se torna refém da própria carência. Quem desenvolve lucidez passa a agir com firmeza, calma e magnetismo silencioso. Pensa nos personagens que marcam presença sem implorar atenção. O Michael Corleone jovem, em O Poderoso Chefão. O Maximus em Gladiador. Eles não falam demais, não reagem por impulso, não tentam convencer ninguém do próprio valor. Essa é a sedução estoica aplicada ao dia a dia. Autocontrole emocional, clareza de intenção e a força de quem não depende da aprovação imediata. Este conteúdo é para homens que cansaram de viver no piloto automático, presos à procrastinação, à fraqueza emocional e à dor silenciosa da rejeição. Homens que querem liderar a própria vida antes de tentar conquistar alguém. Porque a verdade é simples e dura. Quando você não governa sua mente, alguém ou algo governa por você. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, mas também se tornam líderes de si mesmos. Se você quer desenvolver clareza emocional, fortalecer o autocontrole e aplicar o estoicismo de forma prática no amor e na vida, esse é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros homens que precisam dessa mensagem. E comenta aqui embaixo uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Existe um inimigo silencioso que sabota mais conexões do que a falta de atitude, o excesso de pensamento. No dia a dia, isso aparece quando você relê a mensagem dela 10 vezes, ensaia respostas na cabeça e cria cenários que nunca aconteceram. O estoicismo chama isso de perda de lucidez. Sem desintoxicação mental, a mente vira um campo de batalha onde ansiedade e expectativa disputam o controle, enquanto sua presença real desaparece. O estoico não tenta parar de pensar à força. Ele observa. Percebe o impulso mental surgindo, aquela vontade de responder rápido demais, de agradar, de se explicar. Essa pequena pausa é ouro, é ali que nasce o autocontrole. Quando você reconhece o pensamento antes de agir, você deixa de ser escravo da emoção do momento e passa a agir com clareza emocional. Muitos homens confundem intensidade mental com interesse verdadeiro. Acham que pensar nela o tempo todo é prova de conexão. Na prática, isso gera comportamentos que afastam, carência disfarçada, perguntas demais, validação excessiva. O resultado costuma ser previsível: perda de interesse, comparações com outros homens mais tranquilos e o caminho direto para a friend zone. O problema nunca foi o sentimento, mas a falta de lucidez. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. No jogo da atração, isso significa entender que o impulso de agir não precisa ser obedecido.
Você sente vontade de mandar mensagem? Observe. Sente medo de perder espaço? Observe. Essa observação constante é uma forma prática de desintoxicação mental aplicada ao amor e à vida cotidiana. Pensa em uma cena clássica de sedução no cinema. O homem calmo nunca parece apressado. Ele escuta mais do que fala, reage menos do que o esperado. Essa postura não nasce de técnica, mas de domínio interno. Quando você controla o excesso de pensamento, sua comunicação muda naturalmente. Suas palavras carregam peso porque não nascem da ansiedade, mas da intenção. Dominar o excesso de pensamento não significa se tornar frio ou distante. Significa agir com consciência, não por impulso. É um treino diário, quase invisível, mas poderoso. E quanto mais você pratica essa observação silenciosa da mente, mais percebe que o verdadeiro controle começa antes da ação. No próximo ponto, vamos aprofundar exatamente onde esse controle deve e não deve ser aplicado. Um dos maiores erros que levam homens à ansiedade e à rejeição é tentar controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. A resposta dela, o humor do dia, o passado que ela carrega, a forma como ela reage. O estoicismo é direto e quase cruel nesse ponto. Se não depende de você, não merece o seu desgaste mental. Essa compreensão é uma das bases mais profundas da desintoxicação mental e da verdadeira clareza emocional. No cotidiano, a confusão começa quando o homem acha que precisa fazer mais para garantir interesse. Mais mensagens, mais explicações, mais esforço. O que ele não percebe é que está trocando autocontrole por ansiedade. Quando você tenta gerenciar o incontrolável, sua postura enfraquece, e mulheres percebem isso com uma precisão quase instintiva. O resultado costuma ser silêncio, respostas frias ou aquela frase que ninguém quer ouvir: "Você é incrível", mas Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você separa claramente o que está sob seu domínio do que não está. Sua atitude, seu tom de voz, sua presença, suas escolhas, isso depende de você. O interesse dela não. Quando você entende isso, algo muda internamente. A pressão some, a mente desacelera, a lucidez volta. E, ironicamente, é nesse estado que você se torna mais atraente. Homens sem essa distinção vivem em constante vigilância emocional. Analisam cada sinal, cada emoji, cada atraso na resposta. Esse excesso de leitura cria narrativas irreais e mina a clareza emocional. O homem estoico, ao contrário, age com firmeza no que controla e solta o resto. Não por indiferença, mas por maturidade. Isso é autocontrole em estado puro. Pensa em um líder respeitado. Ele não implora adesão, ele age conforme seus princípios. No amor, é a mesma lógica. Quando você assume responsabilidade total pelo que depende de você e abandona a tentativa de controlar o outro, sua postura muda. Você fala menos para convencer e mais para expressar. Você age menos por medo e mais por propósito. Liberar a mente do peso do incontrolável não é desistir, é escolher onde investir energia. Essa escolha traz uma calma visível, quase palpável. E essa calma comunica força sem esforço. No próximo ponto, vamos falar sobre como reduzir a pressa interna que sabota decisões e cria atitudes impulsivas. A pressa é um vício moderno disfarçado de eficiência. No campo emocional, ela é ainda mais perigosa. Homens apressados reagem antes de compreender, falam antes de sentir e agem antes de pensar. O estoicismo ensina que desacelerar o ritmo interno é uma forma avançada de desintoxicação mental. Não é lentidão externa, é autocontrole interno. É escolher a pausa como resposta, não o impulso.
No dia a dia, essa pressa aparece quando você sente que precisa responder imediatamente, marcar algo rápido demais ou preencher silêncios com palavras vazias. A mente acelera, cria urgência artificial e empurra você para atitudes que não representam quem você realmente é. O problema é que essa urgência comunica insegurança. Insegurança gera perda de interesse, comparação com homens mais centrados e aquele afastamento silencioso que machuca mais do que um não direto. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que uma mente tranquila. Quando você aprende a pausar, mesmo por alguns segundos, você recupera lucidez. A pausa quebra o ciclo automático da reação. Você deixa de ser previsível. E previsibilidade excessiva é inimiga da atração. A clareza emocional nasce exatamente nesse espaço entre o estímulo e a resposta. Pensa em uma conversa ao vivo. O homem apressado interrompe, se antecipa, tenta impressionar. O homem calmo escuta, observa, responde no tempo certo. Essa diferença não está no conteúdo das palavras, mas no ritmo interno. Quando você desacelera por dentro, sua presença se expande por fora. O silêncio passa a trabalhar a seu favor, não contra você. Desacelerar não significa esfriar o interesse, mas dar estrutura a ele. Um homem que age sem pressa demonstra que tem vida, propósito e direção. Ele não corre atrás de validação porque não está vazio por dentro. Essa postura é fruto de prática diária. Respirar antes de responder, dormir melhor, reduzir estímulos excessivos e treinar a mente para não obedecer toda a emoção. Quando você reduz a pressa mental, começa a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Tom de voz, gestos, intenções reais. Essa nova percepção prepara o terreno para algo ainda mais poderoso: organizar o cenário mental e criar hierarquia entre pensamentos e emoções. Uma mente desorganizada reage a tudo como se fosse urgente. Pensamentos se atropelam, emoções competem entre si e qualquer sinal externo vira um gatilho. O estoicismo trata isso como falta de ordem interna. Sem organização mental, não existe clareza emocional nem autocontrole real. A desintoxicação mental começa quando você decide colocar cada pensamento no seu devido lugar, como um general organizando o campo antes da batalha. No cotidiano, o caos mental se revela quando você mistura desejo com medo, expectativa com carência, atração com insegurança. Tudo vira um bloco confuso. A mente não distingue o que é fato do que é interpretação. E quando isso acontece, você reage a ilusões, não à realidade. O preço costuma ser alto, atitudes precipitadas, palavras fora de hora e aquela sensação amarga de ter se sabotado. Os estoicos praticavam a escrita como ferramenta de lucidez. Marco Aurélio organizava a própria mente no papel antes de governar um império. Você não precisa de um império, mas precisa governar a si mesmo. Separar pensamentos, nomear emoções e estabelecer prioridades mentais é uma forma prática de autocontrole. O que é fato? O que é suposição? O que é medo projetado? Essa hierarquia muda tudo. Quando você organiza o cenário mental, o excesso de dramatização perde força. Você percebe que nem todo pensamento merece atenção, nem toda emoção exige ação. Essa clareza emocional impede que você entregue valor demais, cedo demais. E homens que entregam tudo sem critério acabam desvalorizados, comparados e esquecidos com facilidade. Pensa em um homem confiante entrando em um ambiente. Ele não reage a tudo, não absorve todas as energias, não se explica o tempo inteiro. Isso não é arrogância, é ordem interna. Ele sabe quem é, o que quer e o que não aceita. Essa postura nasce da organização mental, não de frases prontas ou técnicas de sedução. Criar ordem na mente é um processo contínuo. Exige disciplina, observação e coragem para encarar verdades desconfortáveis. Mas é essa ordem que sustenta a calma, a presença e a força silenciosa
que atraem naturalmente. No próximo ponto, vamos falar sobre como simplificar tudo isso para enxergar apenas o essencial, sem ruído ou exagero. Grande parte do sofrimento emocional masculino não vem do que acontece, mas do que é imaginado. A mente cria histórias, antecipa finais e exagera sinais neutros. O estoicismo entra aqui como um filtro poderoso. Simplificar é uma forma avançada de desintoxicação mental. Quando você elimina interpretações exageradas, recupera a lucidez e volta a lidar com a realidade como ela é, não como o medo pinta. No dia a dia, a complicação surge quando um atraso vira desinteresse, um tom neutro vira rejeição e um silêncio vira abandono. Esse excesso de interpretação corrói a clareza emocional e empurra o homem para atitudes defensivas ou carentes. Ele pergunta demais, explica demais, tenta se ajustar demais. O resultado costuma ser o oposto do desejado: perda de atração e comparação com homens mais simples e centrados. Os estoicos treinavam a mente para separar fato de julgamento. O fato é simples. Ela respondeu depois. O julgamento é a história que você cria sobre isso. Quando você simplifica, corta a narrativa no meio, fica apenas com o concreto. Esse hábito fortalece o autocontrole, porque você deixa de reagir a suposições e passa a agir com base no que realmente existe. Pensa em um homem seguro observando uma situação. Ele não precisa decifrar tudo, nem chegar a conclusões rápidas. Ele aceita a incerteza sem ansiedade. Essa aceitação não é passividade, é maturidade emocional. Mulheres sentem quando um homem está confortável com o simples, com o direto, com o real. Isso transmite estabilidade e força. Simplificar também significa reduzir a necessidade de validação constante. Você não precisa de sinais o tempo todo para se sentir firme. Quando sua mente está limpa, você confia mais na própria postura do que nas reações externas. Essa confiança silenciosa nasce da lucidez, não da esperança. E homens lúcidos raramente se perdem tentando agradar. Quando você aprende a enxergar o essencial, tudo fica mais leve. As conversas fluem, as decisões ficam mais claras e o medo de errar diminui. Essa simplicidade fecha o ciclo da desintoxicação mental estoica aplicada ao amor e à vida. Agora para um instante e reflete com honestidade. Quantas oportunidades você perdeu, não por falta de valor, mas por falta de clareza emocional? Quantas vezes o excesso de pensamento, a pressa interna ou a tentativa de controlar o incontrolável sabotaram sua postura? O estoicismo não promete atalhos na conquista, mas oferece algo muito mais raro: lucidez para agir como homem, não como reação emocional. A desintoxicação mental que você acabou de conhecer não serve apenas para o amor. Ela molda sua forma de falar, decidir, liderar e se posicionar no mundo. Quando você desenvolve autocontrole, passa a escolher melhor onde investir energia, atenção e sentimento. E essa escolha muda a forma como as pessoas, especialmente as mulheres, respondem à sua presença. Homens que não fazem esse trabalho interno continuam presos ao mesmo ciclo: expectativa, ansiedade, rejeição e frustração. Homens que aplicam esses princípios se tornam previsíveis apenas em uma coisa: firmeza. Eles não imploram atenção, não se explicam em excesso e não se perdem tentando ser escolhidos. Eles escolhem a si mesmos primeiro. Então a pergunta final é simples, mas desconfortável. Você está disposto a liderar sua mente ou vai continuar sendo liderado por ela? Está pronto para agir com clareza, autocontrole e propósito, mesmo quando a emoção tenta assumir o volante? A resposta não está em técnicas externas, mas na disciplina silenciosa que você pratica todos os dias. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.
Aqui falamos de força mental, disciplina e estoicismo aplicado à vida real.